Olá, neste vídeo vamos examinar no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, no subitem, a afabilidade e a doçura. É uma mensagem recebida por Allan Kardec, do espírito Lázaro, no ano de 1861. Lázaro, aquele mesmo espírito que esteve convivendo com Jesus, era seu amigo, e teve aquele episódio em que Lázaro foi ressuscitado por Jesus, naquele episódio tão marcante. Esse mesmo espírito da equipe de colaboradores do Cristo traz a Kardec algumas mensagens psicografadas, esta é uma delas, sobre a afabilidade e a doçura. Essa mensagem do espírito Lázaro é um alerta, uma recomendação muito importante para nós. Nos fala de examinarmos nossas próprias deficiências morais e nos fala também para compreender no outro os problemas que poderão apresentar também de comportamento. Olha que interessante. Diz assim a mensagem: a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Interessante colocar também que a palavra doçura, ela é uma tradução do francês da mesma palavra que se traduz brandura. Então, a mesma palavra em francês pode traduzir por brandura, pode traduzir por doçura. O Guilom Ribeiro, que foi o tradutor, um homem de grande sabedoria, de grande capacidade, ele escolheu no título do capítulo brandos, quer dizer, é a brandura, né? Que advém da palavra francesa douceur. E escolheu neste momento aqui, afabilidade e doçura, a palavra doçura, em vez de ele ter traduzido como brandura, traduziu como doçura, que provém também da mesma palavra em francês, que é douceur. Então fica aí para análise, né, como que esta palavra pode ser entendida no texto, ou como brandura, ou como doçura, do ponto de vista do comportamento da pessoa, não é? Muito bem. Nós vemos aqui, nesta frase, que a afabilidade e a doçura, ela é efeito, ela é resultado da benevolência para com o próximo. Quando nós artificialmente buscamos interpretar a nossa posição diante dos outros como pessoa afável ou uma pessoa doce no convívio, no trato, isso pode ser artificial se não provier, não é, de um estado íntimo de benevolência. E é este alerta que o espírito Lázaro nos traz para observar
a diferença entre a afabilidade e doçura proveniente de um estado íntimo de benevolência ou de um estado íntimo artificial, criado artificialmente por algum motivo particular da pessoa. Veja o que ele faz, alertando-nos para observar o que está por trás do comportamento, não é? Veja só. Ele fala, entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Então, olha como ele alerta, não é? Dizendo que a afabilidade e a doçura, ela é devido a um estado de benevolência da pessoa, né? Mas, às vezes, a pessoa, ela simula, é uma aparência apenas, não há verdadeiramente um estado de benevolência. Então, ele prossegue fazendo muitos alertas para que a gente observe em nós, se nós também não estamos incorrendo nessa questão, ao nos relacionar com o outro, se estamos sendo artificial ou não, ou observar no outro se de fato aquela afabilidade, aquela doçura, ela provém ou não de um estado de benevolência. Ele faz esse alerta, olha só. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. Nós comentamos já nos vídeos anteriores, temos insistido nesta questão para que a gente fique alerta do ego e do self. O self é o espírito, não é? E do espírito somente pode emanar benevolência. Agora, quando nós somos induzidos pelo espírito a uma atitude de benevolência, porque é da natureza do espírito, em face de estar em comunhão com Deus, ser benevolente. Mas passa pela mente. E a mente sofre a interferência do ego. É aí que as coisas acontecem. E o ego, ela carrega, no nosso estado evolutivo aqui na Terra, carrega muito ainda um instinto de conservação e tudo mais. Quando nós temos essa posição instintiva de conservar o nosso interesse em detrimento do outro, nós vestimos esta máscara de dissimulação. É como um instinto de preservação, um instinto de conservação, não é? Então fiquemos alerta, porque neste mundo em que nós estamos vivendo, nós somos sujeitos também a tomar atitudes de dissimulação em face do ego, ainda muito influenciada pelos instintos da animalidade, não é? Que age em favor do benefício próprio, de sua própria defesa, etc., né? Ou observar no outro também. De uma árvore boa produz bons frutos, de uma árvore má produz maus frutos. Então, é preciso ver os frutos que essa árvore está dando. Se a árvore for boa, os frutos são bons. Se a árvore for má, os frutos são maus. Esta atenção. Não é fácil isso realmente. Ele prossegue. O mundo está cheio destas criaturas
E ele cita aqui 3 situações, depois acrescenta uma 4ª situação, onde essa dissimulação pode estar presente. Olha só. O mundo está cheio destas criaturas, que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Então são dissimulações, não é? Que esconde verdadeiramente o que vai no coração da pessoa, ou do nosso coração. Às vezes fazemos isso aqui. Então, olha que este alerta é para observar primeiro a nós mesmos, se nós não estamos incorrendo nisto aqui. E daí nós vamos ver que estamos dominados ainda pela influência animalizada no ego, que nos faz agir assim, ou no outro, para a gente estar prudente, estar atentos, né? E ele chama atenção para mais uma situação. Isto aqui é muito comum, olha só. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que, fora de casa, se impõe a si mesmos. E ele prossegue ainda nesse caso, ele fala assim, uma tal pessoa, né, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. E aí então ele fala assim: não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Jesus, ele, para nós, é um modelo e guia. Então, todas essas virtudes, elas refletem o que está em nosso espírito, que emanando do nosso espírito, passa por alterações na mente, influenciadas pelo ego, não é? Por todas essas distorções que nascem do orgulho, da vaidade, do egoísmo, que são características dos instintos animalizados. Mas o espírito em si mesmo, nós, há as virtudes divinas. Como compreender as virtudes divinas? Basta observar Jesus, que é o nosso modelo e guia. Ele fala assim, quando ele dá no Sermão da Montanha as bem-aventuranças, ele cita ali algumas características das virtudes do Espírito, do próprio Jesus, e que também está em nós, é da nossa natureza, em grau maior ou menor. Jesus no grau máximo, quando ele fala, bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino do céu, está falando de humildade. Humildade é uma virtude divina. Bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra. A brandura,
nós estamos usando agora, é uma virtude divina. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Uma virtude divina, é própria do Espírito, é da nossa natureza original. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Nosso espírito, nós como somos, estamos em comunhão com Deus. Nosso espírito é puro. E o que emana do espírito é pureza, é virtude divina, é o que se encontra em Jesus, mas sofre essas alterações do ego ainda conduzindo pelos instintos de animalidade. E ainda bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Olha que todas essas, os pobres de espírito, os mansos, os misericordiosos, os puros de corações, os pacíficos, essas características são aquelas que acabam produzindo sempre uma atitude para com o outro de afabilidade e doçura. O que sair disso, como ele diz aqui, só há hipocrisia. Onde nós encontramos em Jesus o alerta para a hipocrisia? Porque quando nós vemos uma mensagem dessa, nós estamos recebendo um alerta do Espírito Lázaro. Preste atenção nisso, veja se você se enquadra aqui. Afabilidade e doçura da sua parte para com o outro é verdadeira ou contém um conteúdo de hipocrisia? Preste atenção em si, olhe para você, veja quem você é, corrija se for o caso. É um alerta do Espírito Lázaro. Ou, ao contato com a outra pessoa, observe também, não para julgar, mas para perceber o que você está fazendo. Quando Jesus enviou os 12 discípulos para visitar as cidades da redondeza ali de Israel, não é? Para exercitar os ensinos que Jesus tinha dado, ele deu a seguinte recomendação: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Veja se não é o caso atual. Portanto, sede prudentes como as serpentes e mansos como as pombas. Esse manso como as pombas é a afabilidade e a doçura. Agora, prudentes como as serpentes é compreender a hipocrisia quando ela existe. Então nós temos que ter olhos de ver. Olha a preciosidade da mensagem do Espírito Lázaro. Olhe para você e veja se você se enquadra como uma pessoa verdadeiramente afável e doce. Se é verdadeiro isso. Se não for, corrija. Agora, ao contato com o outro, seja prudente, observe. Não é? Para que você não venha a, como diz Jesus em outra parte, não dê pérolas aos porcos. Não é? Para que os porcos não venham atacá-lo. É uma linguagem figurada, evidentemente. A prudência da serpente. Então, ele destaca a hipocrisia. E Jesus, ele encontra este ensinamento da observação da hipocrisia nos outros, aonde? Nos fariseus. No capítulo 23 de Mateus, há um alerta, eu até recomendo a leitura do capítulo 23, um alerta muito contundente a respeito da hipocrisia, da aparência e da hipocrisia. Se lá no Sermão da Montanha ele fala da virtude verdadeira, dos bem-aventuranças, aqui ele fala da hipocrisia, para que a gente possa compreender em nós, se há hipocrisia em nós, compreender no outro se também aquilo não é falso. Olha só o que ele diz, ele falando
E olha que Jesus, ele era uma pessoa absolutamente afável e doce. Mas o que significa ser afável e doce? É deixar-se enganar? É entregar-se inerme na mão dos lobos, como disse Jesus, eis que vos mando em meio ao lobo? Não, nós temos responsabilidade pela nossa vida diante de Deus, da própria consciência. Precisamos cuidar, ser prudentes. Então ele diz assim, falando aos escribas, alertando os escribas para que se observem, para que se enxerguem. Claro, está falando para nós também. Mas ai de vós, diz ele, lá no capítulo 23 de Mateus, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. E diz mais adiante, ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis qualquer que jurar pelo templo, isto nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. E assim ele prossegue, mais uma, vou colocar aqui, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Veja como Jesus, ele é firme no alertar para que as pessoas recebam a lição de maneira contundente, para que compreenda, acorde. Jesus deixou de ser afável e doce? No outro vídeo nós falamos da providência de Jesus diante dos vendilhões do templo. Com que firmeza ele tratou aquela questão, expulsando do templo. Ele não deixou de ser brando. Nós comentamos isso, porque o coração dele manteve a brandura. Aqui é a mesma coisa. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Hipócrita é aquele que usa a aparência, que é como Lázaro diz aqui, não é? Lázaro nos alerta. Se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aí ele prossegue, aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Como que é a nossa situação? Olha, Lázaro nos remete a nos observar a nós mesmos, em primeiro lugar. E depois, ver o outro, para ser prudente, compreender com quem estamos tratando. Não para julgá-lo e nem para excluí-lo, mas para ver como que nós nos posicionamos, não é? Continua. Ademais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Essa parte, nós podemos ver os dias de hoje, podemos estender nossa análise para os dias de hoje, no sentido geral do que está acontecendo no mundo nesses nossos dias. Aqui nós estamos em 2021, né? Como que as coisas estão acontecendo nos relacionamentos no mundo. Jesus diz, no capítulo 24, que é o sermão profético,
falando desses dias que estamos vivendo agora. Sermão profético. No capítulo 24, no versículo 24, há a seguinte passagem que fala dessas questões que estamos tratando aqui. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Daí a importância de nós calibrarmos, digamos assim, a nossa observação. Se há verdadeiramente afabilidade, doçura, ou se aquilo é aparência, porque senão seremos enganados, às vezes inconscientemente, pelo próximo, como diz Jesus, eis que vos mandarei no meio de lobos, como cordeiros. Não é? Ele diz ali, preciso então que a gente que nós sejamos prudentes como serpente e mansos como as pombas. Essa é a mensagem do Espírito Lázaro, não é? Que nos traz esse alerta para observarmos a nós mesmos e observarmos o nosso interlocutor, compreender com quem estamos lidando e como nos comportar. Fica essa reflexão para a gente analisar, né, nessa recomendação de afabilidade e doçura. Muitos outros ângulos podiam ser examinados, porque o tema é muito atual, né? Então fica esta mensagem e no próximo vídeo nós vamos examinar outro item das instruções dos Espíritos desse capítulo 9, que é bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Até lá então, e fiquemos com Deus.